vamos... Benfica, tudo enganar contigo. A frase que eu coloquei. Não saiu do ar, né, Júnior B? Essa última frase minha. Não, Muito não bem. saiu. Começando o Bairrista FC, hoje para um papo com Kleber Grabowska e com Ribeiro Neto. Vamos falar sobre a decisão do Campeonato Gaúcho, a rodada no final de semana do Campeonato Brasileiro, mas e os atacantes? E os ataques? E o Inter sem ataque, por exemplo? Agora, Ribeiro Neto, onde é que tu estás neste momento? Tá na rua, Ribeiro? Eu tô na rua porque eu tava aqui fumando meu cigarrinho, tá? Eu tô aqui na RDC, ó, RDC. E eu vim aqui nesse espacinho que eu tava do RDC Esporte pro Bairrista, eu vim aqui fumar meu cigarrinho e agora eu vou entrar, né? No estúdiozinho, pra ficar bonitinho. Os caras estão comendo umas tortas lá, mas não vou mostrar pra você, pra vocês não ficarem com fome nessa hora, né, cara? Então eu tô aqui entrando. Tu é um dos últimos fumantes do... Tu és um dos últimos fumantes do mundo. Ele congelou. Hein, Kleber? Não, eu acho que não, Silvio. Eu acho que não é. Beleza. Ô, Ribeiro, vamos fazer o seguinte, Ribeiro. Olha, pedi para ele fazer esse deslocamento, mas eu acho que o deslocamento acabou sendo prejudicial. A culpa é tua. O ideal é o centroavante na área e dali não sair. É isso? É isso. Ali fica ali. O centroavante antigo. Falso Mas agora 9 ele já tá não bem. Funcionou. Falso 9 não funcionou no teu esquema. Exatamente. Ô, Ribeiro, tá ouvindo aí, Ribeiro? Porque agora ele já chegou no estúdio aí. Tô ouvindo. Ribeiro, sabe qual é a conclusão que eu e o Kleber chegamos? Que tu como falso 9 não funciona. Porque a gente eu pedi para que tu fizesse um movimento da rua até o estúdio. E aí, então, tu era o centroavante de movimentação. Congelou. Tu tem que ser o centroavante aquele para ficar no mesmo lugar, naquela área ali, 2 metros quadrados no máximo. Centroavante Aipim, ô Silvio Benfica, aquele que fica ali fincado, é isso aí. Porra, isso aí foi uma lembrança do Antônio Carlos Maineri, ex-vice-campeão do Grêmio. Era o Marcos Severo, o homem chamado de centroavante Aipim? Será que era o Marcos Severo? É que teve aquela época que o Grêmio... Foi logo na sequência que o Grêmio o jogo caiu... Não, no ano que o Grêmio disputou a Série B, né? A primeira vez, lá em 92, o Grêmio voltou com o Bizu. Né? Aí depois o Bizu não era suficiente e aí a indicação era trazer um cara que jogasse posicionado, fincado na área. E aí o Grêmio terminou o campeonato com o Marcos Severo. Sabe que eu achei que era o Bizu? Eu também achava que era o Bizu. Eu achava que era o Bizu, o centroavante Aipim. Mas, enfim, hoje o centroavante Aipim está fora de moda, Silvio Benfica. Hoje em dia tu tem que ter movimentação, tu tem que aparecer para combinação de jogadas, abrir para os lados, enfim, tu tem que ter um outro posicionamento no futebol moderno, com outras valências e tal. A vida mudou, é o novo normal, Silvio Benfica. Sim, mas o jornalismo também é assim. Não fosse isso, tu ia ficar sentadinho numa cadeira o tempo todo sem fazer nenhum movimento aí no estúdio. É isso aí. Então, chegou o Abel? É isso aí? Chegou o Abel, é isso? Eu vi uma foto dele no avião. Então... A informação é que está contratado, né? Não foi anunciado, mas é negócio praticamente fechado, é questão de oficializar. E ontem tem uma informação, né, o Internacional se queixava que o Alexandre Pato não deu resposta, né, esnobou a proposta do Internacional. Ontem tem uma notícia de que o pai do Alexandre Pato, seu Geraldo, que além de pai é empresário, achou a proposta baixa, pediu que o Internacional colocasse algum dinheiro, aí o Internacional não tem esse dinheiro, então acho que agora está tudo esclarecido. O Pato não vem bem, não vem mais, né, e eu acho que o Internacional nesse caso teve muito mais sorte do que juízo, né, eu acho que talvez com o Abel, que é um jogador mais parecido com o Guerreiro, o Cudê não precisa mexer tanto na sua estratégia ofensiva. Mas o Kleber e Silvio, imagina, eu acho também, eu concordo com o Kleber, eu acho que foi uma boa para o Internacional e uma boa para o Pato não haver essa negociação, eu vou explicar por quê. Tu imagina, cara, vocês conhecem como eu o perfil do Pato, né? É um guri bom, cara, eu conheço o Pato desde criança, tá? É um guri legal, sabe? Cabeça boa, né? Ele é um pouco tímido em algumas coisas, outros nem tanto e tal, mas o perfil psicológico do Pato
não é para chegar aqui e aguentar a pressão que ele ia ter. Porque o Pato aqui ia ter uma cobrança muito grande, muito maior que em São Paulo, que em outros lugares, porque o torcedor do Internacional ia querer o Pato de 2006. O torcedor colorado não ia ficar satisfeito com o Pato dos últimos 7 anos. Então, e a imprensa também iria cobrar, porque, querendo ou não, o Inter faria um investimento muito alto num jogador que virou uma celebridade fora de campo, mas que dentro de campo não é nem perto daquilo que a gente achou que ele seria. Então, não, seria uma coisa muito, muito pesada para o Pato. Então, eu acho que se não foi ele, alguém fez ele ver que seria um risco vir aqui. Né? E eu acho que para o Internacional também seria uma aposta muito pesada, porque vamos combinar, e aí entrando um pouco na questão do Abel, as pessoas falam o seguinte: tá, mas o Abel, quer dizer, o Abel tem mais de 30 anos, já perambulou, nunca brilhou, que nem a tal do Stuani, mas o que vocês querem? Não tem dinheiro, cara. Não tem dinheiro. Aliás, né, misturando um pouco os assuntos, eu sou muito mais do Grêmio contratar o Kleber do que contratar o Stuani. Sabe? Porque o Stuani, mas ele é um jogador que lá no... Pô, ele está no Gironá, cara, com todo respeito. Né? Pode estar tendo um bom desempenho, mas, sabe, é o tipo de contratação que não dá para tu botar muito dinheiro em cima. Então aposta em jogadores mais jovens. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pontuar, porque tem vários jogadores para a gente citar aí. E eu até quero, em seguida, começar um negócio que assusta, porque as notícias de ontem do Internacional deixaram o Internacional praticamente sem ataque. Daí a gente avança para possíveis contratados. Mas sobre essa questão do Pato, sabe? Eu estou pensando que nem tu, cara. O Pato, por ele, não deveria vir para o Internacional. Porque a marca do Pato no Internacional é a marca de 2006, fazendo jogo, fazendo gol e sendo campeão do Mundial Interclubes. Se ele vem e não dá certo, e o risco era grande de não dar certo, cairia por terra aquilo. Seria como, Kleber, o Luiz Felipe, campeão mundial em 2002, daí, sei eu, talvez a ideia mágica, talvez a soberba, diga, eu vou lá para ser bicampeão mundial com a seleção brasileira. Quer dizer, que registro maior para efeito de seleção brasileira do Luiz Felipe ficou? O 7-1 da Alemanha ou o título de campeão mundial em 2002? Pois é, tem um negócio, né? O Ribeiro estava falando que a torcida do Internacional vai ter na memória aí o nível de exigência de um Pato de 2006, né? Com um time montado, né? O Pato desabrochando. Aliás, como o Internacional gosta de uma segunda onda, de uma segunda tentativa, né? Alex, Nilmar, Sobis, né? Bolívar, Tinga, né? Todo mundo que se consagrou no Inter naquela época, 2006, 2010, necessariamente tem que voltar. E aí, quando ele volta, é um jogador que já está com uns 31, 32, vida feita, o objetivo, o foco é completamente diferente e muito mais caro, né? Então, esse negócio de investir dinheiro num cara de 23 anos, como o Grêmio está fazendo, que está buscando a contratação do Kleber, é muito mais negócio, é montar plantel, é ter jogador disponível para 4, 5 anos. Tu sabe que tu vai botar um caminhão de dinheiro no Pato para ele não jogar uma temporada inteira, né? E tem uma outra coisa, Silvio Benfica, que eu vou dizer bem aqui, né? Quando eu digo que o meu conceito hoje é as verdades da bola, né? Que é o nome da minha página no Facebook. É evidente que ele é um pouco pretensioso, esse tema, mas são as minhas verdades. Eu não estou terceirizando as verdades para ninguém, são as minhas verdades. E eu não vou chegar aqui, né, para os seguidores, que são milhares de pessoas, e assim, com alto conhecimento a respeito do Abel, do Stuani. Eu nem me lembrava que eles existiam, com todo respeito. Eu não vou chegar com a cara de pau aqui de são jogadores assim, assados. Não, eu tive que ir para o computador pesquisar, porque eu nem lembrava que eles existiam. Né? E claro, aí o meu ofício, a minha obrigação é pesquisar, olhar alguns lances e fazer uma opinião. Mas ainda assim, né, não definitiva, porque eu não acompanhei a carreira dos jogadores que já estão acima dos 30 anos, que já têm um histórico e tudo mais. Então, unindo isso
a realidade financeira dos clubes, eu entendo esse tipo de aposta. Agora, tem coisas que tu sabe, né, e que às vezes ficam um pouquinho fora das quatro linhas, que tu tem que levar em consideração. Lembra que eu já falei aqui que uma entrevista, às vezes, faz muito mais efeito de qualquer outra coisa, com qualquer empresa. Quando te contrata, te faz uma entrevista, olho nos olhos, tete a tete, para ver teus objetivos, o que tu pensa da vida, o que tu pensa do futebol. Foi o que o Grêmio não fez com o Tardelli, por exemplo, né? Se fizesse, não tinha contratado. Né? Então, assim, vale, o Pato serviria uma conversa com o Pato para saber, Pato, e aí me fala alguma coisa. Tu não pode contratar um jogador que tem um histórico emocional acentuado sem ter esse tipo de conversa. Né? E eu imagino que os treinadores utilizem essa ferramenta. Eu sei que, por exemplo, que o Abel, o Kudê, ligou para ele, né? Conversou com o jogador, né? Até porque o Abel chega para jogar. O Abel não vai ter o tempo que estavam dando aí para o Yuri Alberto, que até se machucou, né? Uma coisa inacreditável. Tá? Então, assim, não tem esse tempo, ele tem que chegar, fardar e jogar. O Internacional não tem ninguém. Então esse tipo de risco eu até entendo pela situação financeira. Agora, se tu tem opção, é como o Kleber falou. Se o Grêmio, por exemplo, tem opção entre esse atacante do Stuani, o William Bigode, que nem centroavante tá? Joga até por ali, mas não é centroavante, é jogador de extrema. E o Kleber, então faz um esforço e contrata um jogador de 20 e poucos anos de idade. Então, que aí o teu risco continua sendo grande, mas pelo menos tu tem assim, uma projeção um pouco mais positiva, né? E daqui a pouco o jogador desabrocha e até pode te sanear uma dívida lá na frente, com uma boa venda. É isso que eu acho. Agora, na falta de opção, Silvio, eu entendo, né, não custando muito que se faça esse tipo de aposta, até por necessidade. A tarde de ontem, Kleber, ela foi surrealista para o Internacional. Porque daqui a pouco entra a notícia da lesão do Yuri Alberto, que nem jogou praticamente ainda. Nem jogou e está machucado. E vai parar, se não me engano, 6 semanas no mínimo. Vai parar 1 mês e meio. 6 semanas para consolidar, né, a ruptura, né? Para chegar em 2 meses, sabe? Mas aí viu aquela notícia, nossa, viu aquele negócio, meu Deus, mas o que é isso? Tá, tudo bem. Mas 5 minutos depois, entra a informação da Covid do Peglow. Então a pergunta que eu te faço é a seguinte: hoje, sexta-feira, o Inter não tem ataque, Kleber? Não, a manchete do Inter é: Inter tem a dúvida quem será o companheiro do Thiago Galhardo. Isso em 5 minutos foi resolvido, né? Não sobrou ninguém, só o Marcos Guilherme. Pois é, mas olha, é impressionante. Eu não lembro de um momento assim, cara, nos últimos tempos. Honestamente, não lembro. Eu me lembro de um momento parecido numa outra posição, Silvio. Decisão do Gauchão. O Inter botava um goleiro, o goleiro se arrebentava. Aí o Danilo Fernandes, né? O Danilo Fernandes completamente fora de ritmo, né? Foi pra final e o Hernandes ainda fez um gol contra. É verdade. Então o Inter hoje, o Ribeiro Neto, é um time até o meio-campo. Mas curiosamente o time é o mesmo do jogo contra o Atlético Mineiro. Curiosamente, não mudou nada. É Marcos Guilherme e Galhardo na frente, né? Com o D'Alessandro, Sarrafiori, sei lá quem mais. Não tem outros também, né? Aliás, eu vou te dizer o seguinte: por que o Inter liberou o Guilherme Pato? Não devia estar treinando nada, né? Porque da base, o Neto saiu, o Bruno José saiu e só ficou o Guilherme Pato e liberaram para a Ponte Preta. O Inter não tem extrema. O único parecido é o Marcos Guilherme, que já não joga assim, desse jeito. O Inter não tem extrema. Então, aliás, é uma outra coisa. O Inter não tem que contratar 2 centroavantes. O Inter contratou o Abel, contrata o extrema. O Inter não tem um jogador no grupo do 1 contra 1, Silvio. É uma carência enorme isso. E isso sim tem que ser observado. E quando o Kudê diz assim, meu grupo é curto, então tem que sanar essa dificuldade. Ontem, o Kudê deu uma entrevista para um blog do Internacional. Vozes do Gigante. Vozes do Gigante, perfeito. E aí,
entre outras coisas, eu perguntei para o Baldasso, que não faz parte do Vozes do Gigante, mas que acompanhou a entrevista, o que disse o Cudê. E aí o Baldasso disse o seguinte: 2 atacantes até a semana que vem. O Cudê falou na entrevista. O que são esses 2 atacantes? 2 centroavantes ou um centroavante e um extrema, como tu estás falando, Ribeiro? Que informação se tem sobre isso? Não, a informação que eu tenho é que são 2 centroavantes. E eu acho, quer ver um jogador que serviria para o Inter, eu acho que para o Grêmio é uma demasia, o William Bigode. O William Bigode serviria para o Inter, pela falta de um jogador dessa função. Para o Grêmio não, o Grêmio tem extremas demais. O Grêmio precisa de um centroavante. E o Inter, não tem centroavante, beleza. Até o Yuri Alberto não está à disposição. Contratou o Abel. Um é pouco, tá bem. Mas o Yuri Alberto, sabe, eu acho que... Silvio, eu ainda acho que o Yuri Alberto foi contratado para jogar futebol. Por enquanto ele não joga, mas eu ainda acho que ele foi contratado para jogar bola. Então passa 6 semanas, ele volta, tem o Abel aí, e tu contrata um extrema, porque esse tu não tem no grupo. Não tem. Quem é que... O Kleber me ajuda aí. Quem é que no grupo Inter tem de extrema, além do Marcos Guilherme, que já nem é tanto? Não tem mais ninguém, nem na base. Eu tô olhando aqui o grupo do Internacional, Ribeiro. Olhei o grupo principal. O extrema seria o Potker, né? Tá machucado também. Aí manda embora o Neto, empresta o Pato, e eu tô procurando aqui no grupo de juniores, que não tá nem jogando, né? Que só tá treinando, se tem alguma alternativa de algum nome mais conhecido, né? Tá difícil a vida do Inter. Então tem que contratar extremas com urgência no Benfica, né? Tanto quanto centroavante. Bom, agora, daqui a pouco a gente trata do lado do Grêmio sobre isso aí. Agora, é com esse time, com essa escalação, que o Inter vai jogar contra o Botafogo, Kleber, neste sábado pelo campeonato. 6 da tarde, se não me engano. 5 da tarde, no Campeonato Brasileiro. O que dá para imaginar? O que dá para esperar de rendimento desse time do Internacional contra esse Botafogo? O jogo é no Rio. Depois que o ataque do Internacional, enquanto teve o Marcos Guilherme, só funcionou pelo Galhardo. Na verdade, né? Tanto que o Marcos Guilherme acabou sendo substituído. Mas é o que restou para esse jogo contra o Botafogo. O Internacional não vai ter aquela força que tinha com o Guerreiro, né? O cara que aguentava o tranco da marcação em cima, né? Matava a bola, fazia o pivô, fazia a parede, né? E deixava o time sair de trás, respirar um pouquinho, né? O Guerreiro estava muito bem quando se lesionou naquele jogo contra o Fluminense. Ele era o principal jogador do Internacional. O posicionamento e a movimentação do Galhardo e do Marcos Guilherme sem o Guerreiro vai ser diferente, né? A gente já percebeu isso no jogo contra o Atlético Mineiro. E é interessante porque o Botafogo, sem ter assim um grande time, ele está fazendo um trabalho bem interessante no Campeonato Brasileiro. O Botafogo foi o time que acabou com o cartaz do Atlético Mineiro, lógico que sofreu muito. O Atlético criou acho que 21 chances e mesmo assim o Botafogo venceu. Então o Internacional tem que abrir o olho. O Botafogo é um time de garotos, né, que tem no Honda talvez o seu veterano, assim, mas o Honda não está assim, fazendo o diferencial no jogo do Botafogo. E talvez tenha no final de semana a estreia. Até ontem essa era uma especulação, não dei uma atualizada, mas é possível que o Calu, né, o marfinense, que o Botafogo conseguiu fazer naqueles negócios mirabolantes que o marketing do Botafogo consegue, o Calu possa estrear, né? O Fernando Carvalho estava falando, né? A gente estava badalando um pouco o Pedro Raul, né? Ele destacou o garoto que joga na direita, o Luiz Henrique, como uma atração, um jogador rápido, e o Vinícius Babi, né, que tem acho que 16, 18 anos, que é um cara muito interessante, né? A gente está botando muito por isso que o Botafogo liberou o Luiz Fernando, porque tinha o Babi, estava vindo o Calu e tem o Luiz Henrique. Foi por isso que o Botafogo liberou o Luiz Fernando. Agora tem o seguinte, Kleber, não sei se tu concorda. Esse jogo vai ser interessante porque tanto o Inter, nessa condição, porque o Internacional com esse time vai querer jogar pegando a segunda bola no grande círculo. E o Botafogo também é um time de esperar. Vai ser muito interessante. Vai ser assim, não, fica com a bola. Não, a bola é contigo. Não, fica com a bola contigo. Não, eu dou pra ti a bola. Vai ser um negócio muito interessante esse jogo. Mas eu quero dizer pra ti que ainda assim o Inter tem mais time que o Botafogo. Ainda assim.
Também acho, mas Ribeiro, eu tô achando o Internacional algumas declarações assim que são desnecessárias. O Internacional está dizendo que todo mundo vai querer ganhar do Inter, né? Que é o time que vai estar em badalação, que está em evidência nesse momento. Acho que o Internacional tem que botar um pouquinho, tem que ser um pouquinho Argel Fux, né? Pezinho no chão, né? Porque é muito cedo o campeonato. E outra coisa, o Internacional vem muito desfalcado, então, ó, baixa a bola, né? Baixa a bola, faz o que for possível, se sujeita como se sujeitou o jogo contra o Atlético Mineiro, não vem botar as asinhas de fora, que é muito cedo, tem muito campeonato, e se tu coloca em si próprio uma responsabilidade, eu acho que fica sobrecarregado. Acho que o Internacional não está administrando bem essa questão de ser líder, né? O campeonato não se ganha na quinta, sexta rodada, né? Se ganha mais adiante. Eu acho que é muito cedo para o Internacional fazer esse tipo de declaração. Acho que o Edenilson falou isso e o Vitor Cuesta também, né? Que coisa, cara. São 5 rodadas apenas de 38 no Campeonato Brasileiro. Não, tu tens razão. Não dá para estar falando isso, que todo mundo agora quer o time a ser batido. Calma. Ô, Ribeiro, tem muita coisa pela frente no brasileiro. E olha que esse brasileiro ali adiante em setembro se encontra com a Libertadores e com a Copa do Brasil. Tu sabe que, ao contrário, numa coisa eu vou discordar, embora eu discorde de muitas coisas do Renato, né? Mas esse campeonato não vai ter nem coelho nem cavalo paraguaio. Né? Pela amostragem inicial, Silvio, claro que é tão cedo, são só 5 rodadas, que até isso que eu vou dizer pode não se confirmar. Mas, ao contrário das últimas edições, a gente sempre teve um coelho, né? Que disparava e que não tinha fôlego, ou o tal cavalo paraguai, esse do Renato, que estava lá na frente, mas não tinha potencial para isso e tal. Eu acho que esse campeonato nós não vamos ter isso. E isso vai tornar o campeonato muito mais competitivo, muito melhor. Né? Então, porque vai criar um bolo bem grande ali na frente, e isso vai deixar a competição mais atrativa. Né? Eu acho que isso vai acontecer. Agora tem o seguinte, né? Como o campeonato tem a mesma coisa, uma vitória vale 3 pontos, um empate só dá 1, quem empatar demais como o Grêmio vai ficando para trás. Claro. Então é aquela história. Numa fase de 3 jogos, é melhor tu perder 2 e ganhar 1 do que empatar os 3. Porque tu vai ter uma vitória que conta no critério, né? E vários mesmos 3 pontos. Então, isso ainda vai ser lema, né? Como ganhar fora de casa é um bônus, tudo isso está igual. O que eu vejo, por enquanto, é que nós não temos nenhum bicho-papão, nenhum time assim que possa desencadear um processo de distanciamento desde cedo no campeonato. O Grêmio vem de 4 empates seguidos. Diga, Kleber. Esse negócio que o Ribeiro tá falando do campeonato sem coelho, sem bicho-papão, sem cavalo paraguai é muito interessante. E a gente já vê isso nas primeiras rodadas, né? A gente falava, o Flamengo agora tá redondinho, é só trocar o técnico porque tá tudo montado. Chegou o Domenech lá, a coisa meio que bagunçou, já tem gente pedindo para sair, o Arrascaeta tá meio indignado, o treinador mexe demais no time, bota o Gerson o tempo todo no banco, né? O Flamengo não se acertou. O Santos, que começou em crise, uma crise federal, né? O Cuca meio que já ajeitou a casa, né? O goleiro Everson... E os dois jogam, hein? E os dois jogam agora, Santos e Flamengo. É verdade, que foi o grande jogo do Brasileirão do ano passado. O Everson, que tinha pedido para sair, não conseguiu, né? Não conseguiu na justiça o mesmo sucesso do Sacha. O Sacha também não conseguiu, né? Mas houve um acerto entre o Santos e o Atlético Mineiro. Então, esse cara tá de volta. O São Paulo já tá no G4. O São Paulo conseguiu aí duas vitórias, uma contra o Sport e essa na quarta-feira no jogo adiantado, já está no G4, está acho que em 3º ou 4º lugar, e o Atlético Mineiro, que era a sensação da largada, perdeu para o Botafogo, perdeu para o Inter, já ficou para trás. Então tem uma alternância muito grande, né? Então o Renato, acho que ele tem razão nessa história, mais adiante o Grêmio alcança, se continuar assim alcança, mas não dá para dar moleza, né? O próprio Atlético Paranaense, que venceu fora de casa o Fortaleza, que não é muito fácil, né? Emendou 4 derrotas, tanto que caiu o Dorival, né? Caiu o Dorival. Então e aliás, o futebol brasileiro é incrível, né? O campeonato brasileiro ele tem uma marca, né, Silvio? Que os caras, nós vamos chegar lá no final e serão para contar nos dedos os clubes que não trocaram de treinador. É um negócio impressionante. O melhor momento para os técnicos nesse ano foi o momento da pandemia. Né? Eu não lembro de algum ter sido demitido durante a pandemia. Isso até pode ter acontecido. Já aconteceu até.
Brasil de Pelotas não demitiu durante a Não, pandemia? o Santos demitiu. Não, o Santos aconteceu o seguinte, o treinador, o Gesualdo, ele ficou aqui no Brasil durante toda a pandemia. Isso. A irmã dele morreu no incêndio em Portugal, não sei se ele conseguiu ir para Portugal acompanhar os atos fúnebres, né? Viveu um drama pessoal. Aí começou o Campeonato Paulista, o Santos numa crise desgraçada, a direção cortou em 70% os salários dos jogadores, aí o Santos perdeu o jogo, foi eliminado e deu pro Gesualdo. O Santos é um espetáculo, né? Por isso o Cuca é meio milagroso, né? Mas quando eu falei que o melhor momento foi durante a pandemia, porque a pandemia não terminou, durante a pandemia em que não tinha futebol. Paralisação, né? A paralisação, porque ali, a partir do momento em que voltou o futebol, voltou a pressão e a possibilidade concreta, como está acontecendo, de demissão de alguns técnicos do Campeonato Brasileiro. Tem razão, olha, não sei se a gente daqui a pouco não bate o recorde do ano passado no Brasileiro, que também demitiu muita gente. Agora, eu estou lembrando, você estava falando aí sobre essa questão, assim, o início do campeonato. O Atlético Mineiro estreou vencendo o Flamengo e ganhou a segunda. E aí ganhou a terceira. E a terceira. E aí é um meia-culpa. Tá? Quando eu falo meia-culpa, não precisa ser necessariamente a gente, mas também nós podemos nos incluir. Meia-culpa da imprensa, que ia dizer, olha, quem sabe está pintando o novo campeão brasileiro com as ideias do Sampaoli, que aliás é um maluco, né? É um maluco. O Sampaoli na beira do campo é o musto dentro de campo. É certo que vai levar cartão. Cara, impressiona isso nesse técnico do Atlético Mineiro. Mas o que eu quero dizer é, realmente é um campeonato em que a gente não pode falar nada agora, mesmo que alguém dispare, ou que alguém fique um tanto para trás, até porque o mês de setembro vai dar uma ideia melhor. Porque ali, a partir de setembro, que os clubes que estão na Libertadores e na Copa do Brasil vão poupar muita gente. E aí, tem a janela de outubro. E de outubro também. E quem tiver uma competição só para disputar, que trate de aproveitar. É a chance, Mineiro, por exemplo, de ganhar o Brasileiro. É o Atlético Mineiro, que só tem o Campeonato Brasileiro. Mas tem uma outra coisa, diante desse quadro aí, que eu acho que talvez... Eu acho assim, ó, o novo normal, que é o que as pessoas estão falando, vai atingir o futebol brasileiro numa situação que talvez poucas pessoas estão se dando conta, né? Vocês repararam o que está acontecendo com o sistema financeiro da competição do futebol brasileiro? O que nós tínhamos até recentemente? O contrato de televisão com a Globo era o baluarte, o sustentáculo da maioria dos clubes, né? A grana da televisão era, né, inteiramente o grosso do orçamento dos clubes. Claro, os clubes maiores ainda têm os sócios, tem o marketing, vendas de jogador, mas a grande televisão. Vocês notaram o que está acontecendo? A Globo já abriu mão da Libertadores da América e da Sul-Americana. Agora a Globo abriu mão da Fórmula 1, tá? E com a MP, que favorece os clubes mandantes para vender direitos, a Globo também provavelmente vai olhar esta grana que ela põe nos clubes de outra forma. Eu acho assim, ó, tem uma coisa que está logo ali na frente que vai acabar modificando completamente os números, né, envolvendo os clubes. Pagar 1 milhão para não sei o quê, não sei, 1,5 milhão para treinador, qualquer jogador razoável ganha 500 mil, isso vai mudar, hein? Eu também acho, ainda que a gente falou durante a semana no programa aí, que lembrou que a gente falava isso lá atrás, mas daqui a pouco veio alguém e botou um dinheirão para trazer determinado jogador. Não lembro o que foi exatamente que a gente falou sobre isso com um exemplo que a gente deu. Mas em tese eu penso assim, e acho o seguinte, cara, essa medida provisória que foi estabelecida na parceria do Flamengo com o presidente Jair Bolsonaro, de supetão, pegou todo mundo desprevenido. E é bom dizer que a maior parte dos clubes apoiou esta decisão, né? Ela tem que passar, e a gente falava lá 2 meses atrás, é preciso passar pelo Congresso Nacional. Medida provisória, ela pode valer um determinado período, porque o Congresso Nacional precisa decidir isso aí. Se o Congresso não decidir, ela acaba, eu não sei se ela acaba sendo invalidada ou se ela acaba sendo confirmada, é bom que se diga, mas o Congresso vai se debruçar a respeito desse assunto, e aí o Congresso,
cujos parlamentares precisam e vão necessariamente ouvir os clubes para tratar desta questão, porque eles dependem dos votos dos torcedores destes clubes. O que eu quero dizer com isso? Tem muita coisa ainda a se tratar. Mas o mais importante é que esta medida provisória, cara, eu tento entender ela como um avanço, quem sabe, como uma abertura, mas eu fico com o pé atrás. Eu não sei se os clubes, especialmente os médios, dos médios para baixo, não vão perder e perder muito com isso, cara. Porque eles vão depender de negociação isolada com determinado canal de televisão para transmitir o jogo tal, daqui a pouco o canal não se interessa por aquele jogo, daqui a pouco nós estamos vivendo um período ainda incerto de internet. Quer dizer, não é uma transmissão absolutamente garantida de parte do clube com a sua equipe de transmissão pela internet e o clube pensando na possibilidade de vender esse patrocínio. Isto me parece muito incerto diante de um cenário já estabelecido, de uma relação que era feita lá com a televisão Globo e que botava um bom dinheiro nos clubes. Vou te dar um exemplo bem claro, né? Não é achômetro. O Flamengo brigou com a Globo e não vendeu os direitos do Campeonato Carioca. Aí ele conseguiu a MP e ele teve 2 ou 3 jogos, se não me engano. 2 jogos, talvez, né? Porque o outro Fluminense foi o mandante. Para vender e colocar na Flá TV. Ele não vendeu. O dinheiro que ele ganhou foi das visualizações do YouTube, que foi uma miséria para o orçamento do Flamengo, né? Para o Flamengo foi uma miséria. E vendeu uma decisão para o SBT, onde faturou pouco. Exato. 1,5 milhão. E isso aí, por exemplo, tu pega um clube médio, tá? Vou pegar deixa eu ver. Goiás. O Goiás, tá? O Goiás, quando ele negocia com a Globo, vamos dizer assim, que atualmente é a gestora financeira dos direitos, em dinheiro aquele tá sagrado. Não importa a posição que ele vai ter no campeonato, o momento que ele vive, se ele está brigado com a torcida, se ele não está. Então o dinheiro está garantido. Com a MP e sem a Globo, o Goiás vai depender dos seus resultados. Porque para ele vender a sua transmissão, tem que ver se o jogo é atrativo. Para ele ter visualizações, se o torcedor não está a pé da vida ou não. Sabe? Então ele vai depender de desempenho. Todos eles vão perder dinheiro. Tudo bem. Uma coisa que eu acho que seria legal é que se pudesse todas as emissoras transmitir. Globo, Record, Bandeirantes, SBT, os canais fechados. Se puder vender para todo mundo, que não tivesse exclusividade, eu acho que aí seria, talvez, uma coisa que poderia dar resultado financeiramente para os clubes, né? Seria interessante. Mas qual é a empresa que vai querer botar mais dinheiro se não tiver exclusividade? Talvez esse seja o momento para isso, porque a Globo está dando sinais claros de que a crise pegou, que o império já não está tão forte assim. É verdade, mas tu quer ver uma coisa, Kleber? O SBT teve na mão um jogo do Flamengo decidindo o Campeonato Carioca para transmitir e faturou 4,5 milhões de reais, transferindo, se não me engano, 1,5 milhão para o Flamengo, quando o SBT imaginava que ia faturar 15 ou 20 milhões de reais. Era o Flamengo, afinal de contas. Então, crise para todo mundo. Claro, então, até que ponto essas televisões alternativas na relação com a Globo, que é a que transmite sempre, vão ter dinheiro e vão conseguir vender para patrocinadores, vender bem para patrocinadores, para transmitir jogos como esses? O SBT ele é muito reticente, né, pelo próprio Silvio Santos, a investir no futebol. Teve algumas tentativas, mas foram projetos que não foram adiante, né? A Record foi responsável pelo racha no Clube dos 13, né? A Record tentou desbancar a Globo, tentou fazer uma proposta, né? Tentar tirar a prioridade da Globo em relação à transmissão do futebol. A Record não está mais investindo, né? E até mesmo o DAZN, por exemplo, que é uma novidade, que é um grupo que tem sede na Inglaterra, né? O DAZN está perdendo algumas coisas importantes, como é a exclusividade na Copa Sul-Americana,
né? No ano passado teve um sucesso enorme com o Corinthians jogando a Sul-Americana e isso ajudando a marcar, fazer a confirmação do DAZN como uma grande alternativa, e para essa temporada dificilmente vai ter a renovação do campeonato italiano, né? Então essa situação de investimento no futebol atrapalha todo mundo. A gente está sentindo de uma maneira muito mais forte na Globo, né? Mas a porta está aberta e ninguém está conseguindo avançar, né? O Kleber e Silvio, até os regionais, pelo que eu sei, o Gauchão não está vendido ainda por ano que vem, hein? Não, o Gauchão até ano que vem, sim. Até 2021. Mas pelo que eu sei, Ribeiro, assim, a RBS garantiu 2020 e 2021, né? E tinha que bater o martelo depois que terminasse essa primeira edição, né? Agora tem que ver, o campeonato termina domingo, como é que a RBS vai tratar, se vai ter o aval da Globo para seguir adiante ou de repente também vai abrir mão do regional. Muito bem, esse é o Bairrista FC, na parceria do Grupo Bairrista com a RDC TV. Bom, e sobre o Grêmio, hein? Tu tá tratando, eu vi que tu falasse isso também no RDC Esporte, ô Ribeiro, sobre a questão do Kleber, entendendo que no momento em que se vive em função das dificuldades financeiras pela pandemia, o Grêmio deveria investir no Kleber e não tentar gastar muito dinheiro no William ou no outro atacante referido por ti aí. Mas tem alguma coisa encaminhada com o Kleber? Olha, o que eu estou lendo, né? Eu estou lendo de que o Grêmio ofereceu 15 milhões de reais pelo Kleber. Se eu fosse o Ceará, aceitava. E se fosse o Grêmio, comprava. Por quê? Tudo bem, é óbvio que o Kleber tem uma amostragem muito pequena. Como é que era o nome do time dele lá? Barbalha. O Barbalha. Eu acho que esse rapaz nem teve uma base muito boa, né? Ele surgiu assim do nada, tipo o Leandro Damião, né? Que surgiu da várzea, já foi para o Atlético de Ibirama e daqui a pouco acabou surgindo assim. E ele teve tanto sucesso nesse Barbalha que o Ceará pegou ele, né? E ele está demonstrando no Ceará, pelo menos, e claro, é o Ceará, né? É o Ceará, mas ele é jovem, está demonstrando que ele tem ferramenta. O cara com 1,94 m, né? Que tu vê que ele sabe cabecear, ele sabe usar a estatura, né? Que tem uma certa habilidade para fazer gol. Então, eu prefiro arriscar num jogador com essas características, com juventude, do que pegar mais... Cara, é mais um veterano. Cara, chega de veterano pro Grêmio, cara. Não é possível. O Grêmio tá... Eu não sei se é uma estratégia do Renato apostar em cascudo, eu não sei. Mas chega, sabe? Já veio o Robinho, já veio o Everton. O William Bigode, pra quê o William Bigode? Além do histórico de lesão do jogador, e ele não é centroavante. Esse jogador, com todo o respeito aí, como é que é o nome dele? Eu nem me lembro de Stuart. Como é que é o nome dele? Stuart. Tá, cara, meu Deus, sabe? 30 aí. Chega de velho, cara. Vamos alternar um pouquinho. Então eu digo assim, ó, quer contratar, quer investir, se tem dinheiro, tem dinheiro, né? Mas tu vai investir igual, seja no Stuânia, seja no William Bigode, sabe? Se fosse o Luiz Adriano ainda, eu concordava, Silvio, porque o Luiz Adriano é reconhecidamente um jogador de outro nível. É um centroavante que tu chega, dá a camisa... E é um atleta em forma. Sim, jogando. Atacante diferenciado. Mas se não é o Luiz Adriano, eu iria no Kleber. Sabe que eu acho que o Renato, ele precisa reservar para ele próprio um momento de humildade e fazer as contas. E concluir o seguinte, porque ele se diz recuperador de jogadores, e concluir o seguinte: quantos eu recuperei? Esta conta, se você fizer, você vai ficar chocado. Pois é. Então, talvez caia por terra, inclusive, essa ideia de que recupera. Ele até recuperou algum, mas não recuperou muitos mais. Não está recuperando o Thiago Neves, por exemplo. Eu vou dizer 2 que ele recuperou. Quem? Douglas e Léo Moura. Mas o Douglas já estava jogando bem com o Roger.
já estava jogando bem com o Roger. Mas é com o Renato na Copa do Brasil que o Douglas atinge o... Perfeito, concordo. É verdade. Eu acho que ele recuperou o Léo Moura e o Cortez. Eu acho que isso é dele. Tu acha que o Cortez, ô Ribeiro? O Cortez, não, é sim, porque o Cortez não era ninguém. O Cortez estava abaixo do... Ninguém dava bola pro... O Cortez, que eu acho que tem muitas limitações, a gente sabe que ele tem muitas limitações, mas ainda assim ele é titular do Grêmio. Mas enfim, é um número pequeno. Porque daí tu busca o Tardelli, tu busca o Thiago Neves, tu busca outros jogadores. O André, quer dizer, e o que aconteceu nesse momento? O Grêmio foi e buscou o Everton, na saída do Everton. Cebolinha buscou o Everton há 30 anos. E buscou o Robinho. Eu não estou falando não estou analisando qualidade técnica dos jogadores, mas são jogadores já passados dos 30 anos de idade. E aí tu realmente tem razão, o Grêmio vai se encher desse tipo de jogador se a maior parte deles acaba não dando resposta? Tá na hora... Ribeiro, imagina... Tá na hora, Kleber... Fala. Tá na hora do clube contratar, não o Renato. Acho que deu para entender, né? Sim. Está na hora do clube começar a contratar, independente, né? Se o Renato... Claro que ele vai ser consultado, mas o clube tem que ter um conceito de futebol, não pode ficar na mão apenas de uma pessoa. Porque essa história que o Renato fala, tá? Não, eu conversei com os dirigentes, o Renato diz assim, não, 4 cabeças pensam melhor. Não, o Renato sempre ganha de 1 a 20. A impressão que eu tenho é que os dirigentes se reúnem com o Renato, tá lá o Klaus Câmara, o Paulo Luz, até o presidente, o Céu e tal, e só faz assim, sim, vamos tentar, tá bom. Não, o clube tem que ter um conceito e o clube contratar e dizer, Renato, nós contratamos esse jogador aqui, tá? O nosso CCD, que sei lá, né? Viu potencial, eu, vice de futebol, acho bom, tá? E eu vou te entregar esse jogador para ti, tá bem? Legal? Beleza. É isso que tem que... De vez em quando tem que ser isso. Porque senão tu fica nas escolhas do Renato. E aí vai na conta que o Silvio quer fazer. Se tu for contar no papel, tu vai ver que não passa dos 20% esse aproveitamento do Renato em recuperar jogadores. Bom, mas de qualquer maneira, Kleber, esse é o momento em que o Grêmio precisa de atacante. E tá atrás. E esse momento em que precisa de atacante fica mais reforçado ainda, como a gente está falando aqui no programa, a partir de setembro, quando são 3 competições. O Ribeiro estava falando a respeito do perfil de contratações do Grêmio, e eu estava destacando isso na nossa transmissão quarta-feira. Ainda bem que o Grêmio saiu na frente, estava com o jogo sob controle, mas se acontece o que aconteceu, o PP se machuca, o Isaac se machuca, e o Grêmio tem que atacar, tem que ir para cima do Caxias e virar um jogo. Aí o Grêmio tinha Thiago Neves, Robinho e Everton, né? Que poder ofensivo é esse do Grêmio? O Grêmio terminou o jogo com o Alisson, o Thiago Neves avançado e o Everton. Esse era o ataque do Grêmio. Então o Grêmio tem carências de opções, né? De alternativas, e precisa de sangue novo, né? Não pode ficar a vida toda na mão do Renato indicando essa bruxaria aí. O Thiago Neves é jogador lá do Fluminense, né? Quando o Renato quase chegou na Libertadores da América. Weber, por favor, seja justo, não faça essa injustiça. Eu já disse aqui e repito, o Thiago Neves não é bruxo. O Thiago Neves é irmão. É diferente. Bruxo é o André, é o Cícero. O Thiago Neves é irmão. A consideração é muito maior. É outro nível, tá bom? É muito maior e é uma situação muito mais perigosa, né, Ribeiro? Porque se está confirmada aquela informação que o Alex Bagé trouxe durante a semana, que tem a tal cláusula de renovação automática caso o Thiago Neves atinja determinado número de jogos, seja escalado ou relacionado, olha, vai ser mais um aninho para a gente ficar para a indisposição do Júnior Maicá virar úlcera. Mas aí entra a direção. Pois é, mas aí o Renato, será que ele ganha gratificação? É que é acúmulo de cargo de técnico e diretor de futebol? Porque o Renato, como treinador, ele é também o diretor de futebol do Grêmio, é ele que dá a diretriz de contratação, né? E a coisa está invertida, tem que ter, no mínimo, né, uma conversa. O que está acontecendo é uma execução.
Assim, o Paulo Luz, que me parece que foi colocado até no cargo porque é um conciliador, né? A gente vê que ele tem como característica ser conciliador. Só que eu acho que às vezes tu precisa, né? E tá aqui alguém que sabe que não é fácil, né? Tu tem que ter um certo, tem que ser polido, né? Para trabalhar com um cara que é ídolo, que é a estátua, que é vencedor. Não pode chutar a porta com o Renato. Nem, isso seria uma burrice, né? É óbvio. Mas tu tem que ter, no mínimo, um poder de entrada para chegar a dar o cenário para vocês aqui, ó, tá? Que é o que eu acho que faltou o Tardelli, por exemplo. E são inúmeros casos. Mas vou usar o Tardelli. O Tardelli custa... chega o Renato aqui e diz assim, eu não sou o Navarro, aquele que imita o Renato, mas presidente, tá Tardelli, eu confio no meu grupo, eu confio no Tardelli, entendeu? Deixa pra mim que eu recupero aqui, traz aqui que eu recupero aqui. Comigo ele joga. Comigo ele joga, então vocês podem ter certeza, Tá, aí, então tá, Renato, vamos fazer o seguinte, esse é o vice-futebol, né? O Klaus Câmara, vamos marcar uma conversa com o Tardelli, vamos ver o seu procurador, mas eu quero conversar com o Tardelli. Eu vou lá, vamos pegar um avião, vamos lá, tá em BH, vamos conversar lá, vamos pegar aqui, quinta-feira de tarde eu estou livre, vamos lá. Aí vai lá, conversa com o Tardelli, faz aquela entrevista, né, profissional de empresa, que vai contratar alguém, tá? E aí tá, 1 milhão e meio, tal. Bom, aí o cara tem a sua constatação, o seu diagnóstico após a entrevista, entendeu? Confere lá os dados, como é que ele foi na China, que tipo de futebol ele estava jogando, qual era a exigência que ele tinha, faz todo um trabalho, né? É um processo. Aí chega pro Renato. O Renato, tu sabe como é que ele estava jogando lá? Tu tem as informações, tu conversou, o que ele te disse? Aí, para coincidir a tua entrevista com a conversa do Renato com o Tardelli. Tá, mas o Renato, eu não achei isso. A minha conversa com o Tardelli, eu não fiquei seguro se vale um investimento de £1 e pouco por mês nesse jogador, não. Ele estava num futebol diferente. Aí o Renato disse, não, mas deixa que eu recupero. O Renato, só um pouquinho. Estátua, meu ídolo, né? Meu vencedor, meu campeão. Olha aqui, ó. Não. Isso aí que tu fala pro pessoal lá, pra imprensa, pra você. Mas aqui inteiramente a gente sabe que tu não recupera todo mundo, né? Isso não é verdade. Então, isso não é fácil dizer. Mas tem que ter esse cara. Claro, mas não é fácil. Tem que ter esse cara. Claro que não é fácil. Se fosse fácil, eu iria lá e me candidatava a vice de futebol, né? Eu não vou vice de futebol. Não sirvo nem para ser vice do Grêmio nem do Inter. Eu sou jornalista. O Renato, mais ou menos o ainda. Renato tem que ser convencido pela inteligência do interlocutor e pelo conhecimento de futebol do interlocutor. O dirigente que está falando com o Renato tem que mostrar para o Renato que tem mais conhecimento, que tem tanto conhecimento de futebol como ele e talvez tenha mais conhecimento de mercado do futebol do que ele. Eu acho que é a partir daí que existe a chance de convencer o Renato. E de que quem decide é ele. Mas isso aí tu não vai dizer impondo, batendo na mesa. Tu tem que fazer o Renato entender. Por isso que eu disse, tu tem que ter o tato, né? Tu tem que chamar o Renato de meu bruxo, né? Vai lá, joga um futebol com ele, toma um chopinho. Eu acho que tu tem que tratar de forma desigual o desigual, né? Essa história, eu não concordo com a tese que tu tem que tratar todo mundo igual. Não, eu acho que as pessoas merecem ser tratadas diferentemente de acordo com aquilo que elas já fizeram ou aquilo que elas podem fazer. É a tal da meritocracia, que eu acho que é uma coisa que tem que ser levada em conta. Muito bem. Kleber Grabowska no Bairrista FC e a decisão do Campeonato Gaúcho no domingo. Acho que está decidido, né, Silvio? Acho que é contagem regressiva, o 2-0, acho que é indesmanchável pelo Caxias. O jogo que o Caxias tinha que ousar, que tinha que fazer algo diferente, foi o de quarta-feira, mas com 7 minutos já estava perdendo e ficou meio numa corda bamba, né? Não sabia se ia pro ataque ou se ficava na defesa para não levar o segundo e aí já perdeu o campeonato no primeiro jogo. Tentou, mas falta qualidade, né? Falta ritmo até para o Caxias, que tem até alguns bons valores, é um time bem armado, mas essa parada aí foi definitiva, né? Para
para acabar com as pretensões do Caxias. Se o Caxias, por exemplo, tivesse vencido o segundo turno, mais ou menos como aconteceu com o Novo Hamburgo, né? O Novo Hamburgo ele embalou num determinado momento do campeonato e aí passou por cima do Grêmio, ganhou do Inter, né? Era um time onde tudo dava certo, né? Tava tudo encaixado, né? E o Beto Campos foi muito competente em conduzir o Novo Hamburgo. O Caxias é um time muito interrompido, porque ele ganhou o primeiro turno, né? Teve a paralisação, não conseguiu a classificação para a semifinal do segundo turno, parou de novo, né? É um campeonato interrompido, isso quebra o ritmo do Caxias. Então eu vejo o 2-0 como definitivo, o Grêmio campeão, mesmo que tenha alguns desfalques, e o Caxias até pode surpreender. O Lacerda diz que vai com uma outra filosofia, vai para cima do Grêmio para tentar vencer na arena. Pode até vencer, mas não vai fazer 2-0, não vai fazer 2 gols de diferença, né? O que eu acho é que o Renato vai tentar fazer o resultado no primeiro tempo e no segundo tempo põe os 5 jogadores reservas para poupar, administrar aquela lenga-lenga, que quinta-feira tem jogo do Campeonato Brasileiro. É o que eu acho que vai acontecer. Dirias com isso que vai ser uma decisão chata? Sim, vai ser bem chato. O Grêmio vai jogar se poupando. Não pensa que o Grêmio vai... Eu acho que o jogo de quarta já foi isso, né? O Grêmio fez 1-0, não foi pra cima. Foi chato. Não. O jogo foi horrível, quarta-feira. Muito morno, né? Já não basta o estádio vazio, né? O anticlímax de uma decisão, né? Uma decisão que de um campeonato que era para ter terminado em maio, está terminando em agosto. É uma situação muito, muito diferente essa que a gente está vivendo, né? E constrangedora também, não digo, mas diferente vai ser o festejo do título, né? É verdade. Bom, por falar em Caxias, o Juventude se garantiu, né? Para a próxima fase da Copa do Brasil e faturou mais 2 milhões de reais. Imagina isso para um time pequeno, médio, como o Juventude, nesse momento de pandemia, mais 2 milhões de reais. A propósito, antes da entrada, por exemplo, da dupla Grenal na Copa do Brasil, ainda tem mais uma fase, é isso? Isso, tem a quarta fase, são 10 times, né? Sobram 5 que se juntam aos 11 já pré-definidos. Então, terça-feira tem o sorteio dos 10 classificados, os 5 confrontos que restam, né? E Kleber, não tem mais spot, né? Pode estar até da Grenal nas oitavas, né? Exatamente. Passaram o Atlético Goianiense, que eliminou o Zequinha ontem, aliás, eliminou o São José, o Brusque, que passou pelo Brasil de Pelotas, aliás, o Brasil de Pelotas, Série B, Copa do Brasil, joga do mesmo jeito, perde sempre e joga mal. América Mineiro do Lisca, Juventude, CRB, que eliminou o Cruzeiro, o Fluminense do Odair, a Ponte Preta, o Vasco, o Ceará e o Botafogo. Tem 3 cariocas aí, né? O Fluminense, o Botafogo e o Vasco na próxima fase. Certo. Então, vai começar na segunda metade de setembro, pelo jeito, a Copa do Brasil para a dupla Grenal. Ah, sim, depois do começo da Libertadores. Que eu estou imaginando o seguinte, cara. A partir de 15, 16 de setembro, nossa senhora, não vai parar. Aí sim, viu, Ribeiro Neto? Não para mais o futebol até fevereiro do ano que vem. Que maravilha, cara. Eu adoro isso aí. Que beleza. E melhor, Ribeiro, não para até fevereiro e depois de fevereiro já recomeça de novo. Que boba, cara. Nós ficamos 4 meses enchendo linguiça aqui, cara. Que beleza. Por isso que vocês vão trabalhar no Natal e no Ano Novo. Eu tô fazendo um trabalho aí por fora aí, sabe que eu tenho umas fontes, eu tenho boas relações. Então eu tô montando um esquema com a CBF para marcar 2 jogos da dupla Grenal exatamente no dia 25 de dezembro e 2 jogos, dupla Grenal, no dia 1º de janeiro, para que vocês 2 trabalhem. Olha, eu tenho uma vantagem, porque como eu sou agora, eu assumi a minha velhice, eu durmo às 10 da noite, quando não tem jogo, né? E acordo às 5:30 da manhã. Então, isso aí depende de qualquer dia. Não, para dormir nesse horário tem que assumir a velhice. Então eu sou um garotão. Eu durmo às 2 da manhã, não vou assumir a velhice. Não, mas aí tu é velho igual que tem insônia. E tu, Kleber? Não, insônia eu não tenho, né? Mas o que eu acordo cedo é impressionante. É muito louco, eu durmo muito tarde. Bom, cara, Silvio, agora eu assumi, eu tô comendo leite com bolo de noite, cara. Porque se eu comer demais de noite, eu tenho pesadelo. Cara, eu tô ferrado, cara. Acabou pra mim. É o mais velhinho do programa. Muito bem, então, com o Ribeiro Neto, com o Kleber Grabowski, a gente bateu esse papo sobre dupla Grenal, campeonato brasileiro. Chegou? Olha, do que é? Cara, me parece ser de chocolate com coco.
chocolate com Cuca. Tem, Tá? tem teleentrega? Cara, eu acho que não, porque isso aqui eu ganhei, foi um regalo, entendeu? Mas, Certo, porque diria Maurício Sirotsky sobrinho, na minha mesa em 30 minutos. Porra, esse bolo é bom pra chuchu, hein, cara. Ô, Ribeiro, deixa no refrigerador ali, que quando voltar o programa aí no estúdio eu pego um pedacinho. Tipo a cuca do Santana. A Isso, cuca de isso. Santa Cruz que o Paulo Santana ganhou de um amigo dele, nosso amigo Vilela. Tava sempre trazendo cuca pra gente e trouxe pro Santana, na RBS. O Santana colocou no bagageiro do carro dele e só lembrou da cuca uma semana depois. mas uma vez Quando chegou, quando abriu aquele bagageiro, nossa senhora, uma vez tudo o falecido Cláudio Cabral também fez isso com um queijo, cara. Imagina, um queijo. Deixou na gaveta e trancou, porque ele tinha medo que roubassem o queijo dele. Cara, 3 meses depois, tinha um cheiro que exalava por alguma coisa e ninguém sabia o que era, o que estava acontecendo. Quando foram descobrir, eu esqueci o queijo. Um horror. Bom, encerramos o programa falando de Paulo Santana e Cláudio Cabral. Muito obrigado, Ribeiro. Obrigado, Kleber. Um abraço, Tchau, Benfica. Bom gente. fim de semana aí. Tchau, tchau. Valeu. Bairrista FC fica por aqui. Tchau, tchau.